Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para a igreja que estamos com saudades de todos, saudade de cada vida, saudade de estarmos juntos em comunhão, saudade de estarmos juntos ali louvando a Deus, adorando ao Senhor. Mas eu creio, amado, em nome de Jesus, que esse tempo difícil vai passar, assim como diz o pastor Tel e o pastor Gel. O pastor Gel falou que o Senhor vai cuidar de nós, eu creio. E o pastor Tel falou que nós vamos chegar do outro lado. Então eu creio em nome de Jesus que nós vamos chegar do outro lado e o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor nessa semana me deu uma palavra e eu quero repartir com a igreja, com todos que estão ouvindo. Mas antes de iniciar a palavra do Senhor, eu quero ouvir uma canção, ouvir um louvor, do qual esse louvor também falou bastante comigo. Eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos passando, eu creio que o Senhor está nos ensinando que Ele sempre será Deus. Amém? Então ouça aí. No finalzinho a gente ouve mais um pouquinho. Glória a Deus. Vamos lá. Então, essa semana aqui o Senhor, Ele me deu uma palavra que eu quero repartir com todos vocês, que está lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. A gente vai ler um pouquinho o capítulo 9. Eu não quero ler todo o capítulo 9, porque é um texto um pouquinho grande. Aí depois vocês lê para entender melhor. Né? A palavra de Deus no capítulo 9 de Daniel diz assim, no versículo 2: No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número, livros é o mandamento do Senhor, que o número de anos, que a palavra que o Senhor deu ao profeta Jeremias, que as desolações de Israel se completam em 70 anos. Então tomei minha face para o Senhor, olha que lindo, para buscar em oração e petições, com jejum e com roupa de saco cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e terrível, aquele que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele diz no 5: Pecamos, cometemos iniquidade e agimos impiamente e fomos rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e dos seus juízos. Aí aqui no 19 diz assim: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, dá atenção à face por teu amor, ó meu Deus. Não te demores, porque na tua cidade o teu povo serão chamados pelo seu nome. Enquanto eu estava falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de meu Deus, enquanto eu estava ainda falando em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio para mim voando rapidamente, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me falou, dizendo: Daniel, agora sai para te fazer compreender o sentido. No princípio das tuas súplicas, a resposta foi dada. Olha que tremendo. Aí no versículo, no capítulo 10, versículo 12, diz assim: E ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração para compreender e te humilhar diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. Amém? Glória a Deus. Então, eu sei que nós estamos passando um momento difícil e eu creio que na história não tem registro de um momento como esse, do qual o mundo inteiro, todas as nações estão aí em alerta, estão aí sofrendo, estão colocando o seu povo para dentro de casa, estão fechando o comércio. A história não comenta algo desse tipo, desse tamanho. E qual o motivo? Um ser invisível, um ser que ao olho nu nós não enxergamos. E o Espírito Santo essa semana me fez assemelhar este momento, essa situação, com a nossa vida espiritual. Então,
esse ser é um ser invisível, do qual, ao entrar dentro de um corpo, de um ser humano, das vias respiratórias, ele causa um estrago muito grande e em muitos tem sido letal. E qual é a orientação? A orientação é que a gente se limpe, a gente se lave. É um vírus do qual, que se ele estiver em suas mãos, ele não vai fazer mal algum. Então, a orientação é lave para eliminar, para que ele não entre, né, dentro dos nossos pulmões. Então, podemos ver que é um inimigo que ele só tem poder quando ele entra dentro do ser humano. Aí sim, ele causa um dano profundo, e como eu disse, muito tem sido letal. E a nossa vida espiritual, amados, não é diferente. Nós podemos ver e entender que o nosso inimigo, como diz em 1 Pedro, fala que ele anda ao derredor procurando a quem tragar. Podemos ver várias passagens na Bíblia onde pais levaram seus filhos endemoniados diante de Jesus, do qual esses filhos endemoniados estavam sendo jogados no fogo, na água, para tirarem a vida dele. Então, chegou ao ponto do inimigo entrar dentro do ser humano e ali ter domínio e trazer destruição, trazer tristeza e às vezes até a morte. E qual é a orientação que a palavra de Deus nos dá para que a gente também não passe por isso na vida espiritual? Se limpe, mantenha-se limpo, mantenha-se puro, mantenha-se santificado. Então, desta forma, o inimigo não tem poder. Quando nós temos uma vida limpa diante do Senhor, quando nós temos uma vida pura diante do Senhor, o inimigo não tem poder. Ele só tem poder se ele entrar em nossas vidas. E entrando, ele também faz um estrago grande, e muitos ele também leva à morte. Então, o Espírito Santo me fazia assemelhar esses dois assuntos. Nós, cristãos, já estamos lutando contra algo semelhante há muito tempo, por todas as nossas vidas. Então, não é diferente. Só é mais uma situação igual a que nós já vivemos. E outra coisa que eu, durante essa semana, observei bastante, é que nós, aliás, o mundo inteiro, ainda continua insensível. Eu creio que por isso que Deus permite certas coisas para tentar e quebrantar o coração desta humanidade. Nós continuamos insensíveis, amados. São mais de 30 mil pessoas que perderam suas vidas. Mais de 1,5 milhão de vidas, famílias, que estão vivendo um momento terrível de tristeza profunda porque perderam o seu ente querido. Né? Filhos perderam seus pais, perderam seus avós, que essa é a área que anda trazendo mais morte, pessoas de mais idade. Então, famílias estão sofrendo, amado. E essa semana eu vi um certo barulho na rua, fui dar uma olhada, abri a janela, e aí estavam tocando música aqui do lado, né? Aí a família lá tocando música, festejando, bebendo, comendo, fazendo uma festa danada. Enquanto nós deveríamos estar de luto por ver tantas pessoas que perderam seu ente querido, tantas vidas. Era para a gente estar em oração, pedindo a Deus para que console cada um. Mas o povo ainda não caiu a ficha, não está tendo a noção de que o Brasil também pode passar por isso. Nós estamos aí como diz os comentários, né, no noticiário, no pezinho da montanha. E então nós temos que orar e pedir para Deus, sabe? A palavra de Deus fala que há tempo para tudo, há tempo para se alegrar, há tempo para festejar. Mas hoje, amado, hoje é tempo para chorar com os que choram. É tempo de quebrantar os nossos corações, é tempo de se arrepender, é tempo de se humilhar perante o Senhor, é tempo de pedir perdão, é tempo de orar por essa nação, de orar por este mundo, né? Orar por essas vidas que perderam seu ente querido. É tempo de chorar, mano. É tempo de entrar de luto, não é tempo de festa, não é tempo de piadinha, não é tempo de brincar, não é tempo só de ficar em casa, descansando, assistindo uma TV. Essa semana aqui, uma semana que nós ficamos aí, muita gente em casa, alguns estão trabalhando, mas a maioria está em casa. E aquele que não tinha tempo e reclamava de tempo, agora tem tempo, mano. Eu sei que, assim como eu aqui, com a minha família aqui, a gente já colocou a casa em ordem, ou
tem muita coisa para colocar ainda, mas colocamos a casa em ordem, arrumamos o quartinho da bagunça, pintamos parede, arrumamos o que estava quebrado, ainda tem um monte de coisa para fazer, mas também tivemos tempo de assistir um filme, tivemos tempo de sentar num sofá, mas eu também tirei tempo para ler a palavra de Deus, para entender tudo isso que nós estamos vivendo, tempo para orar e pedir para Deus nos dar discernimento. Então nós temos tempo, é só administrar que você tem tempo. Mas infelizmente as pessoas elas andam insensíveis, não tá ligando, parece que não aconteceu nada. Mas eu quero voltar e dizer que muitas famílias estão, milhares de famílias estão sofrendo seu ente querido. Então não é tempo de brincar, é tempo de clamar ao Senhor, tempo de dobrar nossos joelhos, tempo de pedir perdão, tempo de voltar a ter uma vida com Deus, tempo de se arrepender e tempo de se converter novamente no caminho certo, tempo de colocar o pé no chão e falar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que eu devo fazer? E aí a questão é, o que nós vamos fazer dentro de casa, o que nós estamos fazendo? Será que nós vamos só ficar, talvez, assistindo uma televisão? Não que tenha problema, assistindo filme, descansando, não tem problema. O problema é não fazer nada. Eu quero dizer para vocês que Daniel, ele fez algo. Quando ele viu a sua nação em desolação, ele foi lá e ele separou tempo para buscar entendimento na palavra de Deus, para ver o que estava acontecendo. Em seguida, ele começou a orar e pedir perdão por ele mesmo, pelo seu povo, pela sua nação, buscando resposta de Deus. E a palavra do Senhor fala que no primeiro dia em que ele se dedicou a entender a palavra de Deus e a orar ao Senhor e a se arrepender e se humilhar, no primeiro dia o Senhor já ouviu. Aí você pode dizer: pastor, mas a gente é só 10 pessoas, 20, 30 talvez. O que nós podemos fazer diante deste mundo inteiro? Eu quero dizer para você, amado, que Daniel fez tudo isso sozinho. Se ele fez tudo isso sozinho, nós com 20, 30, nós estamos com um pouco mais de vantagem. Eu creio, amado, em nome de Jesus, que um povo tão pequeno, tão simples, pode fazer sim a diferença. Deus pode ouvir a nossa oração e Deus pode cessar esta praga. Deus pode não deixar isso entrar nos lares. E eu creio em nome de Jesus que nós fazemos diferença. Essa semana também eu tive fazendo algumas pesquisas de momentos como esse na história. E eu pude ver uma história verídica, um documentário, mas algo verídico, algo que aconteceu. No ano de 2049 a 2062 depois de Cristo, a civilização romana, mais centralizada em Roma ali, as cidades circunvizinhas também sofreram isso, mas o povo de Roma foi onde começou tudo. Eles também passaram por uma pandemia, do qual ainda hoje eles não sabem que tipo de vírus foi. Mas no auge da pandemia, da epidemia, no auge, ali no topo, né, que eles falam, né, eles estavam perdendo 5.000 pessoas por dia. 5.000 pessoas morriam por dia por causa dessa epidemia que deu lá, esse ano de 2049 a 2062. Ali quase 12 anos, né, ou 12 anos. E tem duas coisas que me chamou muita atenção, amados. A ordem lá não foi uma orientação como estão fazendo agora, né? A orientação é que fique dentro do seu lar, né? Lá não, foi dada uma ordem. O governador romano, ele deu uma ordem ao seu povo: fica dentro de casa. Essa é a primeira ordem dada ao seu povo. A segunda ordem, e é tão difícil: se alguém da tua família contrair o vírus e começar a ter os sintomas, abra a porta e põe ela para a rua e fecha a porta, para que os demais não contrariem também. Eu fiquei imaginando, amado, a dor de um filho colocar o seu pai para fora, a dor de um filho colocar o seu avô, sua avó para fora, a dor de um filho colocar sua mãe para fora, a dor maior ainda de ver um pai e uma mãe colocar o seu filho para fora de casa. Talvez ali uma criança que ainda não entende muito bem o que está acontecendo, ser colocada para fora de casa e gritando e chorando para poder entrar de novo para dentro de casa, e os pais lá de dentro da porta com seus corações rasgados, sofrendo. Muito difícil, amados. Muito terrível isso.
Eu fico imaginando hoje também, com essa epidemia, um pai de família, um pai e uma mãe, ter teu filho ali e ter que entregar o seu filho ali na mão dos médicos porque está infectado com o problema, e aí ter que ir embora para casa, mano, porque não vai poder visitar, não vai poder estar junto, não vai poder estar ali pegando na mão do seu filho, da sua filha. Sofrimento, mas o sofrimento daquele povo era maior ainda, de colocar o seu filho para fora de casa. Agora, o que me chamou mais a atenção ainda, algo tremendo, algo maravilhoso, é que o povo cristão daquela época, que foi muitas vezes maltratado pelo povo romano, muitas vezes perseguido pelo povo romano, muitas vezes foram presos pelo povo romano, muitas vezes vidas foram mortas pelo povo romano, não pagaram o mal com o mal. Sabe o que eles fizeram? Enquanto o povo romano estava jogando seus queridos para fora de casa, seus filhos, pais, né, o povo cristão daquela época, eles saíam nas ruas e pegavam essas crianças, pegavam esses adultos, os jovens, os velhos e levavam para suas casas. E ali eles cuidavam deste povo doente. Tremendo, amado. O povo cristão daquela época fez a diferença. O governador chegou a comentar o que estava acontecendo. Enquanto nós estamos perdendo 5.000 pessoas por dia, enquanto nós estamos catando nossos filhos, nossos pais, os nossos amados e jogando para fora porque estão contaminados, esse povo cristão que servem a Jesus, estão pegando eles, estão cuidando deles. O que é isso que está acontecendo? Por que não acontece nada com eles? Sabe por quê, amados? Que eles optaram em fazer a diferença, optaram em obedecer a Deus, em amar o teu próximo, em amar o teu inimigo, em cuidar dele. E aí entra a promessa de Deus. Aquele que é generoso, Deus também é generoso com ele. Então, nós podemos também fazer a diferença, mano. Não precisa sair para a rua. Dentro da nossa casa mesmo nós podemos fazer a diferença. Não é tempo de brincar, não é tempo de ficar fazendo festa, não é tempo de ficar fazendo piadinha com a situação. É tempo de chorar com os que choram, é tempo de dobrar nossos joelhos, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar a caminhar com Deus, é tempo de fazer a diferença. É tempo de buscar a palavra de Deus, é tempo de orar. Em nome de Jesus eu creio que nós podemos sim fazer a diferença. Esta semana a Kika veio conversar comigo e ela falou: Riva, por que nós não fazemos igual... ela lembrou do povo do Egito, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, no qual Deus ordena o povo a sacrificar um cordeiro, pegar o teu sangue e passar no umbral da porta. E ali seria executado a 10ª praga, a última praga. E a palavra do Senhor fala que aquilo serviria como sinal, e quando o anjo da morte passasse e ele visse o sinal, ele não ia entrar naquela casa. Então ela falou: por que nós não oramos pelos nossos lares? Fala para a igreja. E hoje eu estou aqui, amados, falando para a igreja. Sabe, terminando o culto aqui, não liga a televisão não. Terminando o culto aqui, pega a sua família, vai lá no batente da porta, vai na porta, na janela, coloca as suas mãos lá. Hoje você não precisa sacrificar nada, não precisa passar tinta nem sangue. Hoje nós temos o Senhor Jesus que já se sacrificou por nós, já morreu numa cruz por nós, já derramou o seu sangue por nós. Hoje, pela fé, amados, nós podemos colocar a mão na nossa porta e dizer: Senhor, em teu nome, Jesus, unja a nossa casa, unja nosso lar, unja nossa família. Coloca, Senhor, esse sinal aqui, não deixe este mal entrar em nossa casa. Profeticamente, amado, ora pelo teu vizinho, unja a casa dele. Ora, Senhor, ora pelo teu bairro, em nome de Jesus. Ora por esta nação, ora pelo mundo, Senhor. Amado, ora pelo mundo, e eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração. Então, terminando, vai lá, pega a tua família, vai lá e ora, em nome de Jesus. Quero colocar mais um assunto importante, e esse assunto importante eu vou ler
alguns versículos, e esses versículos, eu vou explicar no finalzinho qual é o motivo desses versículos. Eu quero ler com vocês, vocês não precisam abrir, vou ler rapidamente, a gente vai estar encerrando. O livro de Hebreus, capítulo 13, 16, diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Em Provérbios 28, 27, diz assim: quem dá ao necessitado não passará necessidade. Olha a promessa de Deus, amado. Quem dá ao necessitado, ou quem reparte a quem está necessitando, não passará necessidade. Promessa de Deus. Agora olha o que diz aqui: mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá maldição. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que aquele que sabe repartir será abençoado, mas aquele que não vai repartir será amaldiçoado. Provérbios 17, 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, mas ele é um irmão na adversidade. Então na hora do problema ele é um irmão, na hora da dificuldade ele é um irmão, na hora da necessidade ele é um irmão. Lucas 6,38, olha que interessante, diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida. A palavra do Senhor fala assim: olha, pode ler sem medo, dê e será dado a vocês. Mas olha que maneira interessante que o Senhor coloca aqui: uma boa medida, calcada. Sabe quando você coloca um alimento no saco e para caber mais você bate ele no chão para compactar e caber mais? Então o Senhor, ele faz isso para aqueles que sabem repartir. Ele sacode, ele coloca ali para caber mais. Além de caber mais, depois a palavra diz que é sacudida. Quer dizer, ele sacode para caber mais ainda. E para não encerrar, o Senhor ainda fala: olha, é transbordante, será transbordante. Quer dizer, além de calcar, de fazer caber mais, além de sacudir para caber mais, ele vai colocar até transbordar. Então a palavra do Senhor está falando aqui, ó: deem e será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Encerrando, Gálatas 5,14 diz assim: toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Provérbios 22,9 diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o pão ao necessitado. Então, mais uma promessa aqui de Deus: quem é generoso será abençoado, porque ele reparte o pão ao necessitado. O último versículo aqui, 2 Timóteo 3, versículo 1, 2, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos em tempos difíceis, amados. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Amém? Então nós temos duas classes aqui. Nos tempos difíceis serão duas classes: a classe do povo egoísta, os homens egoístas, e a classe dos homens que quer fazer a diferença. Então nós cristãos temos três problemas, né? Um é enfrentar o nosso inimigo espiritual, o outro é esse inimigo que se levantou, né? Esse vírus do corona. Só que isso, amado, também vai causar um outro problema. Como a gente está vendo, pessoas não estão podendo trabalhar, não estão podendo ter o salário. Então, pode sim ter algum tipo de problema. E talvez ali faltar algo no seu lar, na sua casa. E o que eu quero propor para a igreja é justamente o seguinte: a palavra do Senhor fala que a gente tem que começar primeiramente pelos da casa. Eu quero colocar aqui à disposição, e você, irmão, irmã, que estiver aí passando por um problema do qual pode faltar um alimento na sua casa, eu quero que você entre em particular comigo, pode conversar comigo, o pastor Gel, o pastor Theo, explique a sua situação. E nós estamos aqui para fazer a diferença, e eu creio que a igreja também é um povo que quer fazer parte do povo que quer fazer a diferença, não do povo egoísta, que só pensa em si só. E eu vou não colocar o nome de ninguém, mas eu quero colocar no grupo da igreja, se existir alguém que está passando por dificuldade. Eu creio, amado, você pode ajudar, você pode fazer a diferença.
A palavra do Senhor fala que aquele que reparte será abençoado. Eu sei que às vezes a gente pode não ter muito, mas eu creio que quando nós repartimos, o Senhor faz prosperar em nosso lar. Faz aí, a palavra do Senhor fala que o povo lá no Egito, no deserto, o Senhor não deixou o seu calçado desgastar, a sua roupa desgastar durante 40 anos. O Senhor supriu a necessidade deles, sem contar com os alimentos que o Senhor fez cair do céu. E eu creio, amado, que aquele que reparte a palavra do Senhor está dizendo, eu creio, vai ser abençoado. Então, se a gente tiver alguém que está passando por dificuldade, por necessidade, e se você falar, pastor, eu quero repartir sim, eu vou repartir, eu tenho arroz aqui, eu vou repartir, eu tenho feijão, eu vou repartir, eu tenho algo aqui que eu posso repartir, eu vou repartir em nome de Jesus, e eu também creio no Senhor e eu quero fazer parte desse povo, fazer diferença. Então tá aí, amado. E se você tiver alguém aí próximo de você também, não endureça o coração, amado. Você vê que está precisando, vai lá, ajuda, abençoa, reparte teu pão. Porque eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, e Ele, em nome de Jesus, vai fazer sim. Ó Deus, a tua palavra vai cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Então não tenha medo, reparta o que o Senhor tem te dado. E eu creio que o Senhor vai transbordar na sua vida, em nome de Jesus. Desejo a todos uma semana de bênção, de vitória. Mais uma vez, não se esqueça de orar pelo teu lar, pelo teu vizinho, pela tua família, tua nação. Terça-feira nós também vamos ter aí um momento com Deus juntos. Quem não tem o Instagram aí, coloca o Instagram aí no seu celular, pede para o Jair para a Beta estar adicionando, vai ter mais uma palavrinha terça-feira, creio que quinta-feira vai ter outra. Vamos começar a se movimentar, mas ficar em casa descansando, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Então nós temos aí que ser um povo que vai fazer alguma coisa em prol da obra do Senhor. Vamos continuar adorando e louvando o Senhor. Também peço que vocês não se esqueçam do compromisso da igreja, que nós, amados, temos que pagar o aluguel. Eu sei que a situação ela é complicada, mas não vamos deixar de obedecer a Deus, de crer, que mesmo nesse momento difícil o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Amém? Então, terça-feira, creio que às 8 horas também nós temos aí um encontro com a palavra. Seja entrando em contato com o Rogério, com o Theo. E quinta-feira também. Né? Em nome de Jesus, eu quero agradecer mais uma vez e pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe e que essa palavra tenha tocado o teu coração, que você possa fazer a diferença aí, nós aqui, nós como igreja, em nome de Jesus eu creio. Assim como foi falado já, nós vamos chegar do outro lado, com vitória, em nome de Jesus. Mas o povo de Deus tem que fazer a diferença, para que aqueles que não são, possam ver que existe um povo diferente, um povo que Deus guarda, que Deus livra. Então não é tempo de brincar, é tempo de orar, de se arrepender, tempo de chorar com os que choram, tempo de levar a sério. Não ter medo, mas ter prudência diante dessa situação, ter cuidado, porque nós temos que ter cuidado diante do inimigo. Não podemos subestimar nada disso. Então, em nome de Jesus, uma semana de bênção, uma semana de vitória, vamos tocar mais um pouquinho de louvor aí, amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado a todos.